nome da nossa disciplina, como eu te falei, é custos e indicadores, onde a gente foca um pouquinho os indicadores da área financeira, esse olhar financeiro para essa turma que vem aí a maior parte do olhar comercial, né, que vem um olhar mais de vender, de faturar, e a gente tem a intenção de sensibilizar um pouquinho para o coração da empresa, que é uma DRE, né, um resultado financeiro mais profundo do que só faturar, né, algumas linhas que vão mais do que só a linha do faturamento. Então, se você puder dividir com a gente um pouquinho da sua experiência, vai ser super rico, né, e eu acho que está com você a palavra. Perfeito. Pessoal, uma boa noite. E, Mariana, eu que agradeço o convite, tá? É um prazer estar fazendo parte aqui dessa turma. A Unifor, além de referência, ela tem transformado muita realidade aqui da nossa Fortaleza, do nosso Ceará. Eu sou muito feliz em participar desse tipo de iniciativa, e claro que eu aceitei de pronto, afinal, você ter, em tempos de corona, em tempos de desafio, pessoas querendo fazer a diferença, pessoas estando segunda à noite, ouvindo, aprendendo e querendo executar. Então, bate aqui o nosso peito aqui de empreendedor também que somos, né? Sou consultor há mais ou menos 12 anos, a PWR a gente fundou há 7 anos atrás, mas também nós somos empreendedores, né? Nós somos gestores do nosso negócio, a gente sabe os desafios que o gestor tem, que o empresário tem, porque a gente passa pela mesma dor de cabeça, né? Pelos mesmos desafios. E saber que tem gente querendo fazer, querendo executar, querendo sair da massa, né? Que toda massa ela é medíocre, né? O que a massa faz é o que a média faz. E o que vocês estão fazendo é fora da média, né? De novo, segunda-feira, 19 horas, ao vivo, online, participando. E mais do que nunca, tá, Mariana? Eu quero até pedir licença. E, pessoal, fiquem à vontade. Meu perfil é bem informal. Desculpem. Eu vi aqui, pedi para a Mariana antes, para eu entender um pouco do perfil da turma. É uma turma bem diversa, né? Bem heterogênea. Eu tenho perfumaria, distribuidora, consultoria, laboratório, banco, farmácia, tem, enfim, indústria, tem serviço, tem varejo, tem de tudo. Então, eu pedi licença para a Mariana e para vocês também, mais do que eu trazer uma sopa de letrinhas de indicadores, quais indicadores vocês usariam? Até porque, vamos ser sinceros, muita coisa hoje tem no Google. Se você colocar indicadores financeiros, vai ter, 20. Indicadores comerciais, 40. Indicadores de controladoria, 79. E eu queria trazer para cá o raciocínio que a gente usa ao definir indicadores dentro da organização e como que isso, vocês aprendendo a lógica, como que vocês fazem e trazem isso para a realidade de cada um de vocês. Então, mais do que eu ficar fazendo sopa de letrinha de indicador, é eu trazer o raciocínio que a gente usa para fazer uma gestão de resultados, não a gestão de indicadores, eu vou dizer a diferença, como é que eu trago uma gestão de resultados que impacte na prática de vocês, tá? Posso começar, Mariana? Pode sim. Vou compartilhar a tela, tá bom? Tá, fica à vontade. Então, gente, eu tenho um desafio grande aqui, que é nesses próximos aí 40 minutos, né, que eu tenho, Mariana? Isso. Eu vou só pegar uma caneta, mas pode, que minhas filhinhas tiraram aqui da minha mesa. Peraí. Mas pode começar. Eu trazer para vocês algo bem desafiador, que é você implantar a gestão de indicadores e gestão de resultados aí no setor e na empresa de vocês. Então, eu vou aqui, como eu não estou enxergando vocês, eu não estou vendo a troca, eu estou vendo a mesma tela que vocês estão vendo. Então, pode me parar, pode levantar a mão, pode falar no chat, e a Mariana vai me ajudando aí para eu entregar para vocês a coisa adaptada, tá bom? Eu vou tentar deixar um espaço para o final para tirar dúvidas, para aí sim eu até responder on demand, né? Na demanda de vocês alguma coisa. Porque mais do que eu imaginar indicadores que vocês precisam, como eu falei, varejo é uma coisa, vendas complexas é outra, indústria é outra, e ficar uma sopa de letrinha que eu ia dizer, lê em casa, estuda e tchau. Ia ficar o que vocês veem na internet e não acho que é legal. Então, primeiro, essas perguntas que eu estou fazendo é para me ajudar na narrativa e vocês irem respondendo. Se você puder pegar um papel e a caneta ou responder num tablet onde você achar mais confortável, é importante
para você ir desdobrando o raciocínio junto comigo, tá? Então, qual o segmento, qual o tamanho do seu negócio? Você considera um negócio médio, pequeno, micro, grande? Paulo Vitor, eu não sou empreendedor do meu negócio. Não importa. O que eu vou falar para vocês aqui, não importa o tamanho do negócio, não importa se você é gestor da empresa, se você é dono do CNPJ da empresa, se você é herdeiro, sucessor, fundador, tá? Eu queria que vocês visualizassem aqui, ó, esses dois painéis, né? Do lado esquerdo tem um carro 20 anos atrás da BMW, do lado direito um carro contemporâneo, um carro moderno, né? Se você olhar aqui, tem coisas semelhantes, tem coisas diversas, né? Diferentes, né? Mas trazendo aqui para o que tem de semelhante, me responda aqui, pelo menos para você mesmo, o que é que tem de semelhante nesses dois painéis? Se você perceber, o que não muda aqui, ó, é o medidor de velocidade, o de combustível, não muda aqui a temperatura do carro, o odômetro, quantos quilômetros o carro fez. Enfim, da direita tem uma série de outras funcionalidades. Tem CarPlay, tem música, tem seus aplicativos, tem GPS, tem uma série de outras funcionalidades modernas que todos nós conhecemos, tá? Então, assim, o que eu quero dizer é, existem KPIs, que são os indicadores-chave, e esses são os indicadores-chave. E tem os indicadores que seriam bacanas que você tivesse. Então, se a gente já separar de cara o que é chave e o que é bacana, eu não posso confundir isso. Paulo Vitor, porque tu está falando uma coisa tão óbvia. Hoje eu tenho mais de 100 projetos espalhados no Brasil todo, e eu vejo muito gestor, muito empresário, que primeiro, às vezes, confunde meta com indicador, que já atrapalha tudo, e outra, que traz indicador que mede tarefa e não mede resultado, e já atrapalha tudo. Aqueles indicadores que seria legal que você tivesse, mas só depois de você ter os indicadores de resultado que você é responsável. Então, o primeiro distanciamento que eu quero fazer. Indicador de resultado, indicador de tarefa, ou indicador operacional. Ou indicador que são bacanas que eu tivesse. Muito bacana que essa BMW moderna mede a pressão do pneu dentro do carro e eu não preciso descer do carro para medir isso. Tudo bem, isso é bacana, isso traz uma eficiência. Mas, amigão, se você não tiver saber se o seu tanque está cheio ou não, já era. O outro indicador é paisagem. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se eu fizer isso aqui, no carro que vocês têm, eu não sei o carro que vocês têm, o veículo que vocês têm, mas se eu fizer isso aqui, colocar um papel atrapalhando a visão do painel, um papel atrapalhando a visão do painel. Você sai da sua casa e vai para a Unifor, se você tiver com esse papel atrapalhando o seu painel? Provavelmente sim, né? Provavelmente sim. Provavelmente você não precisa de nenhum indicador desse aqui, de velocidade, porque você tem uma noção, né, se está rápido ou não. Você não tem que saber se o seu tanque está tão cheio ou não. Você se lembra mais ou menos como é que estava. Então, se você botar um papel no seu painel, provavelmente você vai e volta da praia, você vai até, talvez, uma cidade perto, um Aquiraz, Unifor, volta, etc. Agora, com certeza, você não chega com a eficiência nem parecida, se chegar, se você for fazer uma viagem daqui para o Rio de Janeiro, usando esse carro e ficando cego com os painéis. Por quê? Porque ou você vai abastecer demais, parar muito, ou vai esquentar o motor e você não viu, ou você vai ficar sem gasolina, ou você vai passar muito ou ficar muito lento na sua velocidade. Então, o que eu quero dizer é, eu não sei qual é a jornada que você está indo, qual a sua viagem, o seu desafio de viagem. Agora, indicador, ele só é necessário, ou ele só precisa ser complexibilizado dependendo da sua viagem, dependendo da sua jornada. Então, sendo sincero, tá, gente? O primeiro pedido de sinceridade. Se for para não se desafiar e fazer mais do mesmo, os indicadores vai mais lhe trazer uma noção de controle, ou você se sentir bem com aquilo mesmo, do que ser necessário para a operação. A não ser aquela meia dúzia que tem que ter em todo o negócio, né? Se não for, basicamente você está indo daqui para a Unifor, ou da Unifor aqui do lado, e os indicadores vão ser mais para lhe fazer dormir bem, porque você implantou os indicadores, do que para trazer algo de relevante dentro do desafio que você trouxe, dentro da sua estratégia. E aí vem o primeiro ponto, tá? Estratégia, guarde isso. Não confunda gestão de indicadores com gestão de resultados.
eu fazer malabarismo com 89 indicadores não quer dizer que você está medindo o resultado da empresa, tá? Quer dizer que você é muito bom de fazer dashboard e trazer indicadores. Eu quero trazer aqui resultado, o significado de duas coisas. O resultado, para mim, eu como consultor, eu como empresário, eu vejo duas coisas. Eu gosto de trazer a coisa para a essência, tá, pessoal? Para ficar mais fácil da gente tirar da cabeça o que acaba complexibilizando e cegando a gente. No mundo complexo como tem o de hoje, a gente acaba se perdendo na complexidade do dia a dia e esquecendo o que é essencial. Então, eu quero tirar tudo que é complexo e trazer para a essência, para o simples, para o básico bem feito. Tá? Então, se você vem para o resultado, o que é resultado? Para mim, resultado são duas coisas. É aquilo que melhora a sua lucratividade, seu resultado no final das contas, afinal, vender mais e gastar menos, isso é a sua lucratividade. Ponto. Se você faturou mais e não cresceu os gastos proporcionalmente, aumentou sua lucratividade. Se você não conseguiu faturar mais, agora em tempos de corona, está faturando menos, mas conseguiu cortar custos, está lucrando mais. Ponto. Então, primeiro pilar de resultado para mim são os indicadores que medem o seu avanço ou não, direto ou indireto, de lucratividade. Ok? E o segundo é aqueles indicadores que medem ou não o seu avanço dentro da sua estratégia. Vou já explicar duas coisas aqui. Então, eu sempre olho dois grandes guarda-chuvas em qualquer empresa que eu estou fazendo consultoria, nos meus negócios. E hoje a gente tem, o nosso grupo tem cerca de 8 ou 9 empresas, na verdade. 9 empresas. Eu quero saber se os indicadores que eu tenho são os que medem de forma satisfatória a minha evolução da lucratividade e os que medem satisfatoriamente a minha evolução em relação à minha estratégia. Ok? Até aqui? Mariana, se tiver algum comentário, alguém querendo falar, pode me cortar, tá bom? Faturamento. Estão me ouvindo, gente? Só boto um ok aqui. Eu voltei aqui a ver vocês. Estão me ouvindo, né? Pronto. Voltando aqui na tela. Tá. Em tempos normais, o que é tempos normais? A gente está vivendo um tempo não normal, né? Esse tempo de corona não é nada normal. Em tempos normais, o faturamento é aquela coisa que deve ser perseguida. Estou olhando aqui tudo macro. O lucro, ele é vital para a companhia. Agora, o caixa, ele é rei. Isso são os tempos normais. Em tempos não normais, como esse de corona, o que a gente enxerga? Faturamento, ele é essencial. Por quê? Porque, infelizmente, eu tenho um cliente que é de entretenimento que está faturando R$0. Se ele estivesse faturando alguma coisa, ele estaria vivo. Ele estaria vivo para, pelo menos, continuar no jogo. Então, com esses decretos e pelo segmento dele, que é entretenimento, casa de show, a primeira a desligar e a última a voltar, ele está faturando R$0. Pode ser a situação pode ser a sua situação, pode ser a indústria que você foi obrigado a ser desligado, pode ser o varejo, que a loja teve que ser fechada e você não está no e-commerce. Agora, esses tempos que está vivendo, o faturamento, que era uma perseguição para estar cada vez melhor, agora ele virou realmente a essência, né? A gente percebeu que tudo começa com a venda, a gente voltou a perceber que uma empresa que não vende, ela não existe na prática. Agora, nesse momento que a gente vive, o lucro, ele é luxo. Como assim, Paulo Vitor? Por que ele é luxo? Porque mesmo que eu não esteja tendo lucro para eu manter a empresa viva, que ou seja, eu preciso faturar, é essencialmente necessário que eu fature, mesmo que eu não tenha lucro. Por quê? Para que eu gere caixa e consiga, mesmo eu tendo diminuído meu tamanho, mesmo eu tendo que me desfazer de fornecedor, de operação, de diminuir de tamanho, para eu manter minha bicicleta girando, para eu me manter vivo no jogo. Tá? Então, a única coisa que não mudou de tempos normais para tempos de corona é que o caixa, ele continua sendo o rei. Eu vejo muitas organizações que esquecem que o caixa é que manda no jogo, e mesmo que uma empresa não seja lucrativa 1 ou 2 anos, o caixa permite que aquela empresa continue viva para buscar o lucro em seguida. Agora, uma empresa pode ser lucrativa o que for. Se ela não te gerar caixa, ela morre na hora que isso acontece. Qual é a diferença? É a primeira grande diferença que, meus amigos gestores comerciais, vocês têm que entender. Caixa é totalmente diferente de lucro. Tá? Lucro, se eu pegar uma ferramenta chamada DRE e eu trouxer o lucro,
e vê o lucro lá, provavelmente ele vai ser diferente do caixa. Como é isso, Paulo Vitor? Eu não vou conseguir entrar aqui para explicar detalhadamente quais são essas diferenças, mas se você nunca ouviu falar disso, saiba que DRE vai dar o lucro, o fluxo de caixa vai dar o caixa. Se eu comecei o meu mês com R$100, terminei com 200, eu gerei caixa de 100, mas não quer dizer que eu tive um lucro de 100. Paulo Vitor, isso é óbvio, para você que sabe disso. Pode ter certeza que já vi algumas empresas errando nessa questão de caixa e lucro, ou seja, competência. Empresas que faturam 60 milhões ano, 100 milhões ano, 150 milhões ano, que estava confundindo isso. E eu, gestor comercial, gestor financeiro, o que é que eu tenho a ver com isso? Tudo. Porque senão você não entende as decisões que a organização está tendo. E se a sua empresa não tomou esse tipo de decisão, que eu vou dizer agora, guia você do comercial, por exemplo, você tem que trazer isso para a mesa. Sabe por quê? Porque quando o vendedor não entende que tem uma diferença gigantesca em parcelar 10 vezes e parcelar 3 vezes, e que isso muda totalmente minha lucratividade, e que isso muda totalmente minha geração de caixa, você começa já perdendo no jogo. Eu tenho até clientes, de novo, eu não quero trazer para o complexo, porque a gente tem pouco tempo, eu tenho um cliente que, até para desincentivar parcelamentos prolongados, que o vendedor, ele não quer saber, né? Ele está no jogo, pode parcelar em 10, o que era um argumento de venda. Ó, a sua meta é vender à vista, ou vender em 3 vezes. Às vezes o vendedor esquece de trazer isso como um argumento de venda, que é poder trazer mais 7 parcelas e parcelar em 7 vezes, o cara já faz padrãozão. Ó, amigão, aqui isso aqui é R$100, pode vender, você pode pagar à vista com 5% de desconto ou parcelar em 10. Morreu a estratégia comercial, virou uma commodity, e eu já vi algumas empresas comissionando diferente quando a média do vendedor está acima de 3 meses de parcelamento. Como assim, Paulo? Por que isso não é justo? Financeiramente falando, é. Já vi, de novo, estou falando em resultado, já fiz vários trabalhos desse no seguinte sentido. Eu pegava o vendedor que mais vendia e pegava o parcelamento médio que ele tinha e eu trazia isso para valor presente. Paulo Vitor, o que significa isso? Significa que um cara que vende R$100 em média 10 vezes, ele tem um ticket médio pronto, ele faturou no mês R$100 e vendeu em média, o ticket médio dele é em 10 vezes. Tem outro cara que vendeu 95 e o ticket médio dele, e a média de pagamentos dele é de 3 meses. Esse segundo cara que vendeu 95, média de pagamento de 3 meses, pode ter certeza, ele gera mais lucratividade para a empresa do que o primeiro. Só que é o primeiro que está batendo a meta. Porque a meta ela é feita sempre pensando no faturamento. E eu não educo minha equipe comercial a pensar em lucratividade. Mas, Paulo Vitor, lucratividade tem que pensar o dono do negócio, no máximo área financeira. Não. Já, para mim, Paulo Vitor, o erro já começa daí. Todos os setores, qualquer tipo de liderança, se você é do líder do almoxarifado, se você é do líder da produção, líder do comercial, líder da empresa, os seus indicadores, de novo, tem que ser voltados para o resultado. E, de novo, vou falar novamente, se você não anotou, anota agora. O resultado tem a ver com o que aquele setor ajuda na lucratividade da empresa. Então, no setor comercial, se você tem vendedor que tem uma média que fatura bastante, muito parcelado, faz a conta. Já vi isso acontecer várias vezes. O mito do vendedor que sempre batia meta, muitas vezes não foi aquele que trazia mais resultado para a empresa. Então, já começa de cara. Qual o indicador que você está medindo a lucratividade por vendedor? Primeiro indicador que eu trazia, beleza, faturamento por vendedor, mas lucratividade por vendedor. E para você não criar um caos na empresa, que 90% das empresas, esse número é hipotético, tá? Meu sentimento. 90% das empresas que eu acompanho não tem esse tipo de cálculo de lucratividade por vendedor, lucratividade do comercial. Se você começar a medir e começar a cobrar, você não tem a cultura disso no negócio, você vai acabar com o seu time. Então, se você é agente comercial, você é líder da empresa, comece a calcular lucratividade por consultor de venda, que você pode ter uma boa surpresa quando estiver fazendo essa conta e nesse processo você começar a se perceber, caramba, fulaninho não é o que mais traz lucratividade. E começar a culturalizar o time em cima disso, tá? Vamos lá, pessoal. E aí, pronto.
Por que eu falei que não importa o setor que você é? Se você é empresário, gestor comercial, gestor de produção, etc. Eu queria que você respondesse aí para você qual é a sua função. Eu vi aqui, deixa eu olhar aqui, eu vi aqui no material que a Mariana me passou, eu tenho aqui gerente comercial, consultor comercial, sócia, sócio administrador, propagandista, supervisor de venda, consultor, diretor executivo, beleza. Isso aqui são seus cargos, né? Qual é a sua função? E eu, de novo, eu vou trazer para a essência, tá? Eu vou trazer para o óbvio, para caramba, Paulo Vitor, é isso que você está perguntando. Vou trazer para o óbvio, tá? A sua função, a minha na PWR, as dos meus sócios, meus consultores, do meu administrativo, a sua, do seu chefe, do seu par, da Mariana, a sua função é fazer o time ganhar. Ajudar o time a ganhar. Ponto. A ganhar em quê? No resultado. Qual é o resultado que eu falei? Lucratividade e em direção à estratégia. A sua função é ajudar o time a ganhar. Se você citar 47 segundos do segundo tempo, você precisa fazer gol. Não importa se você é zagueiro ou é goleiro. Todo mundo sobe para tentar fazer gol. Porque a função do goleiro, sim, o cargo dele é goleiro, defender a bola. Mas na hora de que é necessário fazer todo mundo, fazer o time ganhar, a função dele é fazer o time ganhar. Acabou. E vice-versa. O atacante desce para zagueiro quando precisa. Acabou. É uma coisa que eu já... Paulo Vitor, tem job description, eu não posso ter desvio de função. Eu sei, pessoal, não estou falando nada disso. Não vamos burocratizar a nossa conversa. Agora, se você, como dono do negócio, se as suas atribuições de manhã ao anoitecer, os indicadores que você se preocupa, não for direcionado a ajudar o time a ganhar, mesmo que você tenha que sair da frente, às vezes, dono do negócio, você ajuda o time a ganhar saindo da frente, ou só tirando as barreiras para a galera fazer o trabalho dela. Então, é a primeira função. E outra, afinal, o que é gestão? Gestão, para mim, só são duas coisas. Medir tempestivamente algo, ou seja, medir algo no tempo correto. E a segunda coisa, comunicar para quem precisa saber daquilo. Paulo Vitor, eu preciso medir a lucratividade ou o desempenho de sobremesa de um garçom? Depende. Qual é a sua estratégia? Estratégia é aumentar o ticket médio. E saber se o garçom está oferecendo sobremesa. Faz sentido? Faz. Então, tem que medir sim. Qual é a média dele, como é que ele está cumprindo o padrão de atendimento, se a estratégia é essa, aumentar o ticket médio, e depois de você mexer algo, como é que tem sido o resultado disso. Vamos supor, isso é o caso real, um trabalho que a gente fez. Era R$50 o ticket médio de uma casa aqui de Fortaleza, inclusive. R$50 de ticket médio. E, pessoal, às vezes quem presta atenção, nota. Um restaurante que tem um bom padrão de atendimento e a estratégia dele é aumentar o ticket médio, e se é um bar, por exemplo, não tenha dúvida que o garçom ele vai lhe servir e o garçom ele vai estar preocupado se você terminou ou não. E se você não tiver terminado, tiver acabando a garrafa, ele é o mesmo cara que lhe serve para terminar a garrafa e já traz outra sem você pedir. E só fica com aquela carinha bonitinha de tô abrindo, tá? Abre e vai. Por quê? Porque esse cara, provavelmente, ele tem a meta de cerveja dele. Ele é o cara no final que tem a meta de oferecer a sobremesa. Sabe por quê? Porque não adianta nada você definir um indicador na sala da diretoria e ele não descer via outros indicadores intermediários ou outras e associados a uma meta para a operação. Senão, morre naquela reunião da consultoria com a diretoria. Morreu ali. Nunca vai descer, desse exemplo que eu estou dando, para o garçom. Nunca vai descer para a operação. Tá? Então, o que eu acho importante? Eu queria acabar logo com essa sopa de letrinhas que sempre me perguntam, tá? Vocês já ouviram falar disso, né? Inteligência artificial, machine learning, deep learning, dashboard, BI, que é o famoso Business Intelligence. Eu vou tirar daqui o que é importante para hoje e mandar para vocês esse material. Inclusive, quem está aqui e até o final, eu vou mandar só para vocês um formulário, para vocês anotarem o e-mail para eu mandar esse material para vocês, tá? Que aqui dentro tem outras coisas que vocês podem pesquisar. Então, como o tempo é pouco, eu vou separar aqui o que é importante para a gente saber hoje,
sabe distinguir a diferença de um para o outro, e o resto, inclusive, tem um texto bem bacana que explica esses 3 primeiros, né? Essa sopa de letrinhas, Artificial Intelligence, Machine Learning e Deep Learning, você vai receber esse material, você vai clicar nesse link, e os interessados vão entender a diferença de um para o outro. E vocês estão vendo que inteligência artificial contém, né? Ou seja, Machine Learning está contido em inteligência artificial e Deep Learning está contido em Machine Learning. Esse texto explica bem direitinho. E isso é a forma moderna, é a forma atual, é a forma mais progressista que existe de você automatizar ou trazer aprendizado, que é o Machine Learning, ou trazer escalabilidade, que eu vou simplificar aqui o Deep Learning, que é, se você ouviu falar de sistemas neurais, de algoritmos de Machine Learning, é só a forma complicada de como o cara escalabiliza esse Machine Learning. Então, ler esse texto vai ser mais proveitoso e mais interessante você ler isso, está na internet, já falei para você, entender essas diferenças, mas saiba que, no final das contas, isso aqui nada mais é do que tornar automático, tornar mais desenvolto, tornar mais rápido, tornar mais escalável, tornar o aprendizado do número ou da base de dados por ele mesmo de forma automática. Basicamente é isso, tá? O que isso tudo explica. E o que é importante para a gente hoje, e que eu vejo muito, o pessoal olha para cá, para uma imagem dessa, que é bacana, né? Olha só o tanto de informação que tem aqui. Isso aqui é de um cliente nosso. Lógico que eu descaracterizei aqui o cliente. Que tem o total de venda em 2019, 124 milhões, 96 milhões em 2018, comparativo. Tem um crescimento que ele cresceu, aqui no caso é o varejo. Tem a peças por atendimento, tem o ticket médio, tem a venda média, tem a quantidade de peças, quantidade de atendimento aqui, ó. Não sei se está dando para ver, deixa eu puxar aqui o apontador. Quantidade de atendimentos, se o cara está batendo a meta daquele ano ou não, comparável, EBITDA, cara, isso aqui desdobra de um jeito, isso aqui é só uma aba. Tem umas 80 abas que muda bastante. Aí eu vejo muitas pessoas falarem, Paulo Vitor, gostei desse BI. Pessoal, isso aqui não é um BI, tá? Isso aqui é um dashboard. E já vamos colocar a diferença aqui. Tem vários outros, né? Ó, essa é uma ferramenta, sim, que proporciona o Business Intelligence, mas aqui a gente está vendo um dashboard. Qual a diferença? Vou dizer. Aqui eu tenho a quantidade de faturamento, ticket médio, convênio, cortesia, enfim. Cada negócio de vocês tem uma realidade diferente. Paulo Vitor, que indicador eu coloco aqui? Digo já. A gente consegue plotar o que é por região. Ou seja, de novo, eu estou medindo algo tempestivamente. Eu medi agora a DRE de 2017, porque eu não tinha feito ainda, vai me ajudar a definir o que é nada, tomar decisão em que hoje? Nada, perdi o timing. Então, medir algo tempestivamente e comunicar para quem precisa. Provavelmente, se você é do varejo, essas informações aqui você não precisa nenhuma, porque isso aqui não é indicador do varejo. Mas se você fosse o operador dessa clínica, talvez você é o cara do atendimento, não precisa saber desse indicador. Enfim, primeira coisa aqui do padrão de atendimento, por exemplo, primeira coisa que você precisa saber, não se confunda. BI, ele estrutura as análises baseadas em dados. Eu tenho vários dados e eles ajudam a tomar, e os dados, eles mesmos, criam regras de negócio que você pode tomar de decisão. Paulo Vitor, vamos dar um exemplo. Imagina que você tem seus dados bonitos, estruturados, e você traz para uma realidade uma automação que toda vida, que a cada 3 meses que o cara não bate meta, e a meta já está estabelecida, o sistema ou pergunta ou ele já aciona a regra. Não bateu meta pela 3ª vez, já vai já é despachado lá para o DP ou etc., um aviso que o cara, bichão, tu tá na berlinda. Já tu sai da empresa se tu muito tá batendo meta, porque o seu indicador de resultado não está sendo atingido, você vai ser desligado sem justa causa. Paulo Vitor, isso é duro. Não, estou dando só um exemplo de como você faz os seus dados trabalharem dentro do BI e eles lhe ajudam a tomar decisão, ou eles tomam as decisões sozinhos. Quando você tem uma série de gráficos montados, você tem apenas um dashboard. Apenas, mas que é muito importante. A maioria das empresas, não, estou exagerando a maioria, mas boa parte dela não tem um dashboard
que é um resumo consolidado dos indicadores importantes para você ver. Se você é o gestor do negócio, aqueles indicadores que é importante você ver. Como é que eu sei o que é importante para mim ou não? Exemplo, indicadores comerciais. Ok, faturamento, ticket médio, quantidade de clientes, meta por faturamento. Isso aqui, mais básico que isso, não há. E acredito que você já tenha isso implantado nas empresas de vocês. O que acontece? Qualquer setor financeiro, setor comercial, setor de produção, setor, deixa eu ver, de serviço, qualquer um. Eu gosto sempre de perceber se eu tenho esses 4 pilares de indicadores. Porque no financeiro eu tenho um indicador que mede a produtividade. Eu tenho um indicador que mede a capacidade. Eu tenho um indicador que mede a qualidade e eu tenho um indicador que mede a estratégia. Separe esses 4 pilares. Dentro do comercial, eu tenho indicadores que medem a produtividade. Que nem sempre o dono do negócio precisa ou quer ver um indicador de produtividade. Quer um indicador de produtividade? A média de ligações feitas no dia. E isso é um indicador que entra no rol de demanda mínima diária. O vendedor tem que ligar para 40 leads qualificados. 40, essa é a demanda mínima diária. E esse é o indicador que eu vou lá olhar todo dia. Opa, ligaram para 45, ligaram para 39. Opa, por quê? Esse é um indicador de produtividade, que tem que ser atrelado com o indicador de qualidade, que é quantos converteram. Aproveita o 0%. Peraí. É a qualidade do lead que está ruim, a qualidade do script que está péssimo. E qual é o indicador de capacidade? Gente, vocês conseguem sim ligar para 60 pessoas por dia. Estou dando um exemplo simples, tá? E qual é o indicador estratégico? Estão vindo dentro desses leads profissionais liberais, que é o meu alvo principal. A minha estratégia era ampliar a minha base de clientes em 10% de profissionais liberais. Então, olha só, independente da sopa de letrinha que eu vou trazer para você, isso aqui é único seu. Vou ser sincero, eu olho pouco indicadores de produtividade, a não ser que se eu esteja batendo com o gestor da minha área, para saber, vem cá, tu está acompanhando teu gestor de área, os teus indicadores de produtividade, porque para ti eles são importantes para tu manter a área rodando. Às vezes eu estou olhando só para os indicadores de resultado ou os indicadores estratégicos. Então, se você já pegar os indicadores que você tem e organizar nesses 4 pilares, amanhã já vai trazer uma claridade grande, inclusive do que é desperdício, ou inclusive do que você precisa analisar mensalmente, ou de inclusive que você precisa analisar semanalmente. Já, se eu puder dar um encaminhamento para você, uma sugestão, pega os indicadores que existem no seu setor, os indicadores que existem na sua empresa. Eu não estou pedindo nem para você trazer nenhum indicador novo. Bota eles numa lista, deram 10, deram 15, deram 11, deram 3, e classifica. Você acha que isso aqui é um indicador de produtividade, de qualidade, de capacidade ou estratégico? Se deu nenhum estratégico, acende a luz vermelha. Então você não tem nenhum indicador que mede a sua estratégia, ou pior, você não tem nenhuma estratégia que desdobrou o indicador. Para mim, isso é uma principal dúvida para mim agora, num momento desse. Se o corona não serviu para você questionar, mudar, antecipar ou consolidar a sua estratégia, não tem mais nada nesse mundo, a não ser que tenha uma guerra nuclear, que vai fazer você parar para fazer isso. Se você não fez, amigo, faça, por favor, porque a sua estratégia merece ser, não estou dizendo que ela tem que ser mudada, não. Ela merece ser reinterpretada, para saber se ela mudou de foco ou não. E transformar isso em indicadores, tá? Vou dar exemplos. Se eu estiver indo muito rápido, se eu estiver defendendo muito, vocês me puxam, tá? Tá ótimo, Paulo Vitor. Tem pergunta aqui, aí a gente faz no final, tá? Mas já tem gente aqui fazendo pergunta no chat. Perfeito. Eu não vi ainda. Aí qualquer coisa a gente vai no final, né? Indicadores de resultado, indicadores estratégicos, indicadores da operação. Note, eu vou voltar. Aqui são 4 tipos de indicadores que eu estou classificando, tá? Estou sugerindo vocês classificarem. E tem 3 níveis. É diferente. Tipo de nível. Eu posso ter um indicador de produtividade de nível estratégico. Eu posso ter um indicador de produtividade de nível operacional.
Sabe aquela pirâmidezinha que a gente já viu várias vezes? Estratégico, tático, operacional? Pronto, a gente separa isso em nível 1, N1, N2, N3. Olha só como vai ficar claro quando vocês olharem isso daqui. Eu tenho indicadores estratégicos, está dando para ver? Ó, estratégicos, táticos, operacionais. De novo, não são os tipos de indicadores, são os níveis. Eu posso ter, como eu falei, indicadores de produtividade dentro do nível estratégico. Ali o nível da diretoria, gestão, gestores, gerentes, coordenadores. Tá? E eu posso ter operacionais, que é aquilo lá que vai medir o tanto de cafezinho que foi oferecido ou de cerveja que foi reposta daquele garçom. Por que eu separo isso? Porque na gestão de resultados, as pessoas têm que parar para analisar aquilo que elas tomam conta. Tá? O CEO da empresa, ele toma conta de coisas mais holísticas. Então, se ele estiver analisando o indicador do cafezinho, o indicador da reposição da cerveja, numa reunião mensal de resultados, provavelmente ele estará perdendo tempo de decisões importantes, que ele deveria estar olhando os indicadores de resultado, como eu vou falar mais na frente, tá? Mas quer dizer que ele não pode olhar isso? Claro que pode. Até porque ele tem que, às vezes, tem que descer para esse indicador operacional para entender e traduzir aquilo que está levando lá para cima. Porque às vezes eu preciso de 4 indicadores operacionais para ajudar o cara da operação a rodar. Vou dar um exemplo. No financeiro. No financeiro, às vezes, o CEO ou o sócio da empresa ou o diretor maior, ele quer saber o seguinte, cara, quanto é que está meu nível de inadimplência? 11%. Caramba, está alto. Óbvio que esses 11% vai ter uma série de outros indicadores táticos operacionais de dizer, é 11%, mas 11% é porque realmente entrou uma base muito ruim aqui, eu estou vendo, entrou uma base muito forte do Maranhão. E o Maranhão, a gente vendeu muito mês passado, e eu estou vendo aqui que o Maranhão estragou nosso número. E aí eu estou vendo que o indicador de performance relacionado à cobrança também caiu. Nossa equipe foi enxugada, e na verdade a inadimplência está alta, não é nem inadimplente, são atrasos, porque a nossa equipe não conseguiu processar. A quantidade de processamento de boleto caiu bastante. Ou seja, são só indicadores operacionais lá embaixo, que se for preciso, o diretor vai abrindo. Só que para ele ir abrindo, isso tem que existir. Como é que eu mapeio isso? Eu acho que para mapear é simples como isso. Eu coloco um Excel simples assim, para eu desdobrar a minha estratégia primeiro. Ou seja, quem manda a estratégia no começo. Paulo Vitor não tem acesso à estratégia. Pô, chame seu gestor, chame o sócio da sua empresa, se ele não está aqui no grupo com você, aqui nessa pós. Primeiro, pede para pergunta por que ele não está na pós, para ouvir esse tipo de coisa, e pergunta para ele o seguinte: vem cá, quais são os indicadores estratégicos que impactam o meu setor? E o meu setor é de marketing. Não sei responder. Poxa. Então, é porque a estratégia não está desenhada. Mas vou dar um exemplo de estratégia estratégica, ou de indicador, de objetivo estratégico que impacta no indicador estratégico do marketing. O objetivo estratégico, vamos supor, é aumentar a fidelidade e recorrência dos clientes na recompra. Ok, esse é o objetivo. Gente, a forma de a gente aumentar o faturamento, foi decidido lá no nosso planejamento estratégico, é aumentar o faturamento, não é via base de cliente, é via recompra, fidelização e recompra. A gente vai vender mais para os mesmos clientes, e não é no ticket médio, é na recompra. A gente vai vender para ele hoje, eu não vou vender mais, eu não vou vender 1.000 e vender 1.100, não, vou vender 1.000 hoje, e eu quero já vender 1.000 para ele de novo. Bacana. Então, como é que eu meço isso? Aí o marketing vai trazer vários tipos de análise. Se você é um e-commerce, ele vai trazer o nível de recorrência que o meu cliente me pesquisa, o nível de recorrência que o meu cliente abre e fecha carrinho. Vai trazer vários outros indicadores de marketing que estão desdobrados a partir de um objetivo macro ou de uma meta macro estratégica. Então, cada setor seu, eu recomendo que você olhe para cima, na forma estratégica, e veja, ok, esse indicador que eu acompanho, ele está ligado na estratégia de que forma? Ou ele está ligado no aumento da lucratividade de que forma? Acho que as primeiras perguntas.
E aí você vai desdobrando isso daqui bem simples. Você vai trazendo indicadores de crescimento, por exemplo, aqui, ó, crescimento. Esse SSS é uma empresa de varejo. É o Same Store Sales. Ou loja, mesma loja. Isso daqui é um indicador comercial que eu nem recomendo, por exemplo, que o gestor operacional acompanhe, mas nesse caso a diretoria queria. E ainda tem isso, tá? Ainda tem a questão do estilo. Quem sou eu, apesar de ser consultor há bastante tempo, quem sou eu para dizer qual indicador a diretoria quer ou não quer ver? Mas a diretoria quer ver o indicador de cheques retornados. Eu vou dizer, ó, eu não recomendo que você veja isso. Empodere seu gestor para ele ver isso, para ele trabalhar em cima disso e trazer isso dentro de um indicador de inadimplência. E aí você chama ele e questiona por que está acontecendo. Mas se o cara quer ver, de novo, quem sou eu para dizer que o cara não tem que ver? Se ele quer ver, eu só recomendo, ó, vamos, porque o gestor, gente, ele não é o dono do setor, não. Ele não é o dono do time apenas. Ele é dono do número. Aquele cara que senta na gerência comercial, ele não é ele não é o gestor que orienta o time. Ele é dono do número. O ticket médio é sua responsabilidade. Ah, mas tem uma série de outras coisas que não dependem de mim. Bem-vindo ao jogo. Tem vários outros assuntos que não dependem de você e que você vai ter que brigar internamente com o marketing. Brigar no sentido de lutar para que você consiga carregar aquele número junto com você. Responsável pelo ticket médio da organização é o comercial. Responsável pela inadimplência da empresa é o financeiro. Ah, mas Paulo Vitor, o comercial fez uma promoção gigantesca e vendeu para a gente que não é nosso cliente, matou meu indicador financeiro. Aí, na reunião de resultado, você tem que bater lá e falar, amigão, tá acabando com o meu indicador. E trazer isso para a reunião de resultado. Tá? Eu estou explicando para vocês, eu falei, mais do que falar sopa de letrinha de indicador, que você acha em vários lugares, eu estou querendo mostrar aqui como é que é o jogo. Tá? O jogo é esse. É assim que joga. De novo, empresa que fatura 300 milhões, o jogo só vai ficando mais complexo, mais corporativo e às vezes até mais político, interno da empresa. Mas o jogo dentro da empresa pequena é assim também. Paulo Vitor, eu não tenho BI, eu não tenho sistema, não tenho RP, amigo, Excel, papel, ajuda você a fazer isso. Vai dar mais trabalho? Vai dar mais trabalho, com certeza. Você não investir em um RP ou não investir num sisteminha simples de gestão e hoje está barato pra caramba. Tem vários sistemas aí baratinho, para que é só simples, Paulo Vitor. Cara, tem muito sistema barato. Hoje popularizou bastante, vai ajudar muito você a trazer isso. Mas antes de saber, de novo, qual indicador você tem que usar, é melhor você entender como é que funciona esse jogo. Tá? Como eu falei, quais são, aí eu queria que você anotasse também, os seus 3 indicadores que você é responsável, ou deveria ser, que medem o aumento da lucratividade ou levam para a estratégia da empresa. Ou seja, ajuda o time a ganhar. Paulo Vitor, eu fiz aqui os 3 indicadores. Todos são voltados à lucratividade. Massa, parabéns. Então está faltando indicador de estratégia. Paulo Vitor, eu não tenho 3 indicadores, não se encaixa nenhum desses 2. De novo. Reflita. Mas, Paulo Vitor, eu trabalho na qualidade. Todo pallet aqui que sai de refrigerante, eu trabalho na qualidade. Não tem nada a ver com lucratividade, não tem nada a ver com estratégia. Como não? E se a qualidade estiver baixa, não pode cair a recorrência do cliente, não. Se aquela estratégia que eu falei lá em cima, que era justamente trazer recorrência, fidelidade, se a qualidade estiver baixa, o cliente vai ficar mais feliz ou menos feliz, mais fiel ou menos fiel. Às vezes ele pode não ter algum tipo de observação direta. Às vezes eu não enxergo, o meu indicador é de qualidade, é garantir se o produto está saindo dentro do padrão, e às vezes diretamente você não enxerga lucratividade nisso e não enxerga a estratégia. Mas é porque provavelmente você só não está sabendo de qual é a estratégia. Ou então, que é o pior dos casos, esse indicador não deveria nem existir. Se esse é um indicador de qualidade que mede o que... Paulo Vitor, até porque se ele não faz sentido para a lucratividade, ele está errado, né? Então, exatamente. Se você tem um indicador de qualidade que ele não serve nem indiretamente para garantir a estratégia, não deveria existir esse indicador. É uma burocracia, é um desperdício de indicador.
Indicador quanto mais, melhor. Não. Indicador que mede o resultado. Indicador que mede a estratégia, o suficiente é o importante. Paulo Vitor, mas eu consigo gerar esse outro indicador sem me gerar um esforço grande para gerar ele, um custo para gerar ele, e também sem gerar tempo quebrando a cabeça em reuniões desnecessárias para medir aquele indicador que nem mede a lucratividade e nem mede a minha estratégia. Então, amigão, rasga esse indicador e vai pro feijão com arroz. E se por acaso sobrar tempo, maravilha, parabéns, você fez o básico bem feito rodar, e você agora vai trazer outros indicadores que são interessantes. A pressão do pneu que é medida você com o carro andando de dentro do carro. Legal. Ele não traz informação? Claro que traz. Mas como eu falei lá no começo, se esse indicador de pressão do pneu, quando você está parado ou andando, ele vier antes do... se você tem gasolina ou não, sua velocidade ou não, sua pressão, a sua temperatura do motor ou não. Então a gente tá invertendo a lógica do que é importante para o que é bacana de ter. E aí você se perdeu nessa trajetória, tá? E deixa eu ver aqui, caramba, queimei um pouquinho o tempo aqui. E se eu trouxer aqui, e aí, pessoal, aqui eu vou trazer já uma coletânea, vou só passar para vocês essa coletânea de indicadores, mas, de novo, está longe de se esgotar nessa quantidade, nessa totalidade, e também nem todos, na verdade, como é que chama? Poucos vão se linkar a você. Por exemplo, o primeiro segmento que eu trouxe é varejo. Indústria, banco aí, já esses indicadores já não servem. Mas qual é a lógica, tá? E veja se isso traz para a sua empresa. Como assim que todo mundo ainda vai querer? Quando eu estava pensando aqui, Mariana, eu fiquei pensando, poxa, depois de eu falar tudo isso, a pessoa vai pedir. Mas me dá os principais indicadores. Tá, estou colocando aqui. Óbvio, indicador de varejo. Faturamento, ticket médio e realização de faturamento em relação à meta. O atingimento. Ô, Vitor, de quanto tempo eu tenho que ver isso? Para mim, faturamento é diário, ticket médio é diário e faturamento em relação à meta é diário. Não consigo fazer. Então, faça o mais próximo do diário que você consegue. Só consigo semanal, é o jeito. Faça agora semanal, então, com a luta de tentar fazer isso diariamente. Por quê? Porque comercial, infelizmente, todo dia é uma guerra nova e que quando chega meia-noite, começa uma nova guerra. Quando chega dia 31, acabou todo aquele... Poxa, foi o melhor mês do ano. E o comercial, ele é muito ingrato, né? Cruel, né? Não importa o sucesso que você fez naquele mês, o próximo mês é como nada tivesse acontecido. E o jogo é esse. Então, esses aqui, para mim, se puder ser diário, melhor. Paulo Vitor, qual é o melhor dos mundos? Online. O melhor dos mundos é você pegar um celular e ter online. Mas como eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas, mas o melhor dos mundos é isso. Tá aqui, ó, tô vendo, tô vendo agora. Dá para fazer? Dá. Tem ferramenta para isso? Muitas. Aqui alguns indicadores que não são tão de resultado, mas clientes positivados, ou seja, aquela carteira de cliente que você positivou. Era o cara que não estava comprando, há 6 meses, positivei ele, voltou a comprar. Curva ABC de produtos e serviços vendidos. Para quê? Para eu focar naqueles que vendem? Não necessariamente. Pode ser que a curva C seja aquela de maior rentabilidade e você está vacilando. Isso aqui é para você trazer para análise, de novo. Todo indicador sozinho, ele é burro, tá? Um indicador sozinho, ele não diz nada. Se eu perguntar para vocês agora, qual a carga da bateria do celular de vocês, uns vão ter 80%, outros vão ter 5%. E o meu está 45%. Não quer dizer que porque o meu está 45%, eu tenho uma pior gestão do outro que tem 80%. Eu posso ter feito 87 lives hoje no meu celular, eu tenho 10 e só está 45% porque eu trouxe as minhas baterias externas comigo para me dar apoio e me dar pulmão para a bateria chegar a 8 horas da noite com 45%. Então, o indicador sozinho, como percentual da bateria, não quer dizer nada, se você não traz isso para uma análise. Curva ABC é importantíssimo. Sozinho, se você analisar sozinho, você pode estar enviesando errado as suas decisões. Número de produtos comercializados para o cliente, ou PA, que é produtos por atendimento, lá, que é uma outra forma de a gente enxergar. E aqui eu trago uma tabelinha que vai estar no material que eu vou já dizer onde é que eu vou colocar o link para você, só colocar o seu e-mail e a minha equipe passar para vocês.
Então, aqui tem alguns outros indicadores, como markup, como CAPEX por loja. CAPEX por loja é importante? Sim. Se você está expandindo, CAPEX por loja é importantíssimo. Para você saber, se você quer abrir 10 lojas, qual é o capital investido que você precisa. Paulo Vitor, não vou expandir. CAPEX por loja, nem pense em CAPEX por loja. Fuja de CAPEX por loja. Você não vai precisar disso, tá? Faturamento por loja, payback por loja, ticket médio, cesta média, EBITDA por loja. Eu gosto de pegar indicadores em tese de outros setores, como no caso EBITDA, em tese o indicador financeiro, né? Que é aquele, vou simplificar aqui como lucros operacionais. EBITDA por loja, eu já vi muita loja que dá resultado positivo quando eu pego sua loja e faço uma DREzinha por loja, faturamento, comercial, custo, despesa, blá, blá, blá. Opa, ela dá lucro. Mas ela dá um EBITDA positivo. Parabéns. Mas aí, quando eu rateio os custos administrativos por loja, esse EBITDA full, como a gente chama, o EBITDA com full, né, com tudo, com todos os custos rateados da operação, custos administrativos, aquela loja vira negativa. E aí, qual que eu tenho que analisar? Um ou outro? Eu gosto de analisar os dois. Porque às vezes o full está negativo, o EBITDA total está negativo, mas ela é operacional. Ou seja, o meu foco vai ser para o administrativo. Como é que eu enxugo o administrativo ou não? O administrativo, ou seja, não é porque o administrativo está caro, é porque eu expandi pouco. Eu tenho que crescer para ratear mais esses gastos administrativos. Às vezes eu já estou bem redondinho, bem enxuto no administrativo. Não é questão de enxugar administrativo, é questão de expandir. Às vezes expandir não é desejo, não. Às vezes expandir é necessário. Às vezes tem empresas que precisam expandir porque ela teve que chegar num nível que, se ela não crescer, aqueles passos que ela deu para tornar mais robusta a operação, investir em sistema, investir em administrativo, investir em prédio, às vezes aquilo, se ela não crescer, não paga mais um novo modelo de negócio. Tá? E para finalizar, pessoal, quando a gente pensa em vendas complexas, o que é vendas complexas? Eu trouxe no outro guarda-chuva, eu falei varejo, que pode ser a realidade de muitos. Quando eu trago venda complexa, é toda aquela venda, vou simplificar aqui, tá? É toda aquela venda que ela não é por impulso, entre aspas. É toda aquela venda que você precisa provavelmente de um funil. Não é atender num balcão e vender. Não é um e-commerce que vai lá e tem um funil estabelecido, que você tem que ter o contato, que você faz o primeiro contato, que você agenda o segundo, você apresenta a proposta e você fecha. Essas vendas complexas, provavelmente, eu trago esses indicadores aqui, provavelmente são empresas B2B, né? Provavelmente são empresas de serviço de um valor agregado maior, ou até mesmo de venda de produto de um valor agregado maior. Vender uma máquina, né? Ou vender, às vezes, um carro, é uma venda complexa. Um apartamento, são vendas complexas, né? Então, taxa de conversão externa, taxa de conversão interna, e aqui está tudo explicadinho para você ver depois o que importa para você. Esse aqui, muito importante, CAC, custo de aquisição para o cliente. Vou pegar só mais 2 minutos para falar desse CAC, porque, gente, se você sabe o seu CAC, quanto custa adquirir um cliente, que é basicamente o seguinte, que você investir em marketing, investir 10 mil reais e conseguir 2 clientes que me pagaram, veio 1 milhão e 39 leads. Beleza, 2 me compraram, foi 10 mil reais que eu gastei. Caraca, meu CAC por cliente é 5 mil. Tá entendendo? Gastei 10 mil para tentar atrair cliente, 2 fecharam, 5 mil é o custo de aquisição do cliente. Paulito, por que isso é tão importante, o custo de aquisição do cliente? Eu já fiz algumas estratégias simples que as pessoas acham que é genial e não tem nada de genial nisso. Uma empresa de varejo, que eu estava fazendo um serviço lá no Rio de Janeiro, tem 140 lojas no Brasil. Eu quero linkar e-commerce com minha loja física. Meu e-commerce não vende e tal. Vamos analisar. Aí eu falei o seguinte, vem cá, qual é o produto que tem o custo mais barato de vocês? Ele, são esses acessórios aqui. Vende a quanto esse acessório? Não, vende a 40. Quanto é que me custa entregar para ele na loja? Me custa com tudo R$6. R$6? Tá. Porque tem a margem alta, esses acessórios eram importados e tal. Beleza. Faz o seguinte, você me dá um orçamento de 6 mil reais para fazer um teste? 6 mil reais para essa empresa não era nada. 6 mil reais para 6 mil reais. O que você quer fazer? Não, eu tenho um orçamento de 6 mil reais para fazer um teste, para rasgar. Tem. Faz o seguinte,
Eu quero... e eu via que o custo de aquisição de cliente lá era tipo R$120, se eu não me engano. Posso estar falando bobeira, mas acho que era isso. Falei o seguinte, ó, eu quero 1.000 acessórios desses que custam R$6. 1.000. Eu vou pegar 1.000 no site, vou dar 1.000 dentro da segmentação que a gente sabe que normalmente compra da gente, vou oferecer 1.000 na segmentação, a pessoa vai lá, pega, não é sorteio não, pega os 1.000 primeiros dessa segmentação, vão pegar, vão na loja e vão tirar o produto. Para quê? Vamos ver. Dos 1.000, na primeira semana, 280 resgataram. Foram lá resgatar o produto. E cada um deles estava com ticket médio, se eu não me engano, de R$98. Então eu dei R$6 para adquirir 98 de 250. Ou seja, como campanha se pagou, como o custo de aquisição foi barato, e agora o que é que eu faço? Eu não sei. Quer botar 15.000 produtos para trazer gente que nunca te comprou e sair de um custo de aquisição de cliente de 190 e pouco para R$6? Então, gente, os números sozinhos, o CAC, eu sei quanto é meu CAC, ok, mas tu está trazendo na estratégia como? Eu sei quanto é meu CAC, e aí? O que você está fazendo para aumentar, nesse caso, era aumentar o e-commerce, ou seja, quer ganhar isso, vem no e-commerce e se cadastra. Opa, o cara já foi no e-commerce, cadastrou, já tem um contato desse cara. Quer sacar? Vai numa das nossas 140 lojas, mentira, que foi só no Rio, vai numa das nossas 32 lojas que tem no Rio e saca lá o seu brinquinho, o seu negócio. Poxa, isso aí muda a vida, tá? Esses três aqui, eu já vejo pouco em clientes, tá? E são essenciais. CAC, Lifetime Value e Churn. O Churn é quando você... importantíssimo, ainda mais para serviço, quando você calcula não só o faturamento, que é importante, não só a quantidade de novos clientes, que é importante, não só o seu CAC, não só o seu Lifetime Value, que é quanto que aquele cliente que ele entra dentro de um período, esse cara entra hoje, ele passa comigo 2 anos, e nesses 2 anos deixa R$100 mil na minha empresa. Esse é o Lifetime Value. Mas também, quantos clientes eu perco? Perdi para concorrência, por insatisfação, por preço, por maus tratos, churn rate. Importantíssimo. Tá? Então, aqui eu explico um pouco como calcula cada um, trago alguns indicadores de venda complexos, tem vários aqui, tá? E na internet tem mais ainda. E, para fechar, desculpa ter me alongado, gente, para fechar, se a gente está falando, e aqui tem um errinho aqui em cima, ficou vendas complexas, mas aqui são indicadores financeiros. Se você puder, tem muitos outros, tá, gente? Financeiro tem, mais de 40 indicadores, tranquilamente. Ainda mais se pegar os contábeis. Mas se você puder, você gestor comercial, entender como seus indicadores impactam na lucratividade e também você se interessar qual é a lucratividade da empresa, muito comercial, olha o seu setor, acabou. Olha o seu setor, faturei, vendi, bati meta, tchau. Cara, beleza, você bateu meta, mas a lucratividade da empresa naquele mês que bateu meta foi quanto? Qual foi a margem de EBITDA? E, enfim, tá, gente? Eu não vou, já me estendi aqui muito no tempo. Eu sei que é muita informação, mas em 40 minutos é desafiador, Mariana, falar de um assunto complexo. Mas eu espero ter agregado. Eu agradeço aí a riqueza que você conseguiu agregar, mas foi bem rico para a turma, né? Podemos ir para as perguntas? Podemos. Eu ia passar o link aí da turma. Deve ter gente zonza aí, Mariana. E aí, gente, perguntas? Tem um aqui. Vamos lá. A Cláudia comentou, Antônio Bastos, eu lembro que a Cláudia comentou que vendedor não tem passado, né? Que você falou aí, do mês para o outro, começa a guerra. Vendedor não tem passado, exatamente. O Wesley tinha perguntado o que seria o indicador estratégico no cenário de hoje, Paulo Vitor. Gente, vão escrevendo no chat e aí eu vou fazer umas perguntas, tá certo? Para qual segmento? Me ajuda só dizendo qual é o seu segmento, porque depende da sua estratégia. Eu vou dar um exemplo, tá? De novo, eu vou comparar 2 empresas iguais para você ver como muda a estratégia. Distribuição. Vamos lá. Eu tenho um cliente lá de Brasília que ele é distribuidora. Ele está com a estratégia agora de aumentar a base de clientes. A estratégia de aumento de base de clientes. E eu já tive outra distribuidora em 2017 que a estratégia dele era aumentar a lucratividade por rota. Gente, são coisas totalmente diferentes. Por quê? Se eu aumento minha base de clientes, provavelmente, distribuidores,
Se eu aumento minha base de cliente, e vamos supor que você é aquele cara que não distribui carga fechada. Quem não é distribuidor vai ficar boiando agora esse momentinho. Você não distribui carga fechada. Você divide o caminhão. Na estratégia de aumentar a base de clientes, provavelmente você vai ter mais entregas por rota. Ou então você vai trazer novos clientes que não estão naquela sua rota. Pode ser que você interfira, piore o seu indicador de lucratividade por rota quando você aumenta a sua base de cliente. Se a sua base de cliente não for dentro daquela rota, você vai ter que criar ou desviar uma rota, porque você adquirir um cliente novo, e a sua lucratividade por rota vai para o espaço. Porque você vai ter que desviar 100 km, 200 km daquela sua rota, mas você vendeu para o cara. Mas a estratégia do cara era justamente pulverizar. Não importava tanto a lucratividade por rota, porque ele estava bem. Ele queria pulverizar, ele queria expandir territorialmente. Porque aquele cliente que ele chegou a 200 quilômetros depois, ele agora vai ter uma método comercial de trabalhar aquela região que ele distanciou, para ele recuperar a lucratividade por rota daquele novo território que ele conquistou. Já jogaram War? Esse cara estava jogando War. Ele queria, eu quero pegar ali, aí como bandeirante, quando chega ali, agora eu quero povoar aquela região. Pronto, consegui um cliente longe, não tem problema. A meta comercial, agora a meta de vocês é popular aquela região ali. Venda ali. Vai ganhar mais dinheiro que vender naquele outro estado que agora eu entrei. Então, isso é uma estratégia expansionista territorial de distribuição. E trazendo para o cenário atual, Paulo Vitor, que a pergunta dele é voltada para o cenário atual. Mas qual a estratégia dele? Ele pergunta qual seria uma estratégia, qual seria um indicador estratégico no cenário atual, nesse ramo. De distribuição, mas de novo, eu vou chegar numa olhada. Qual é a estratégia? Eu não sei qual é a sua estratégia. Se você me disser, Paulo, a minha estratégia é diminuir custo da rota. Se a sua estratégia é diminuir custo da rota, o seu indicador estratégico é custo por rota. E todo o comercial, financeiro, manutenção, operação, tem que ser segurar isso. Agora, se for olhar para o financeiro, o financeiro hoje tem uma estratégia: ter caixa suficiente para passar por esse período. A estratégia do financeiro é garantir que a empresa tem caixa para os próximos 120 dias, no mínimo, mesmo com a diminuição de faturamento. Isso é a dica que eu consigo chegar em todos vocês. Então, pode perguntar, pessoal, pode ir bem na mentoria mesmo, pode fazer a pergunta bem para você, que eu respondo, tá? Paulo, eu tenho uma pergunta, Paulo Vitor. Exemplos Claro. de clientes que você, assim, porque eu sempre digo para os alunos que, na teoria, parece ser tudo mais simples, né? Porque a gente desenha, e aí no papel tudo cabe, né? Eu digo como é, e aí lá encaixa, a planilha fica muito bonita, e aí eu queria que você contasse um pouquinho, assim, quais são os maiores desafios de montar isso quando você chega em empresas, né? Achei bem interessante quando você colocou aqui na mesa que a diferença entre as pequenas e as grandes empresas não são os problemas, mas de repente os tamanhos dos problemas, né? Mas o problema ali, a raiz, ela vai existir, né? Ela vai existir uma politicagem, mas aquela raiz do problema, ela vai existir na pequena ou na grande. Mas assim, na experiência de vocês, da PWR, implementando, né, indicadores dentro das empresas, o que é que vocês enfrentam de maior barreira para essa implementação? Uma barreira é as pessoas toparem o desafio, tá? Dentro da organização, que é aquela coisa, se eu não tenho um indicador e quero implantar, eu tô trazendo uma mudança, né? E essa mudança, se não for comprada pelas principais lideranças, pode ter certeza que a empresa não vai rodar esses indicadores. Eles vão virar paisagem. Eles vão ser, podem até ser apurados, mas eles não vão rodar dentro da operação. Então, eu acho que o maior desafio de todos ainda é comportamental. Porque, de novo, o que é um indicador? O indicador nada mais é do que um número dividido por outro. É muito simples. Eu tenho um dado, divido um dado pelo outro, o que é que ele está me dizendo? Lucratividade. O que esse indicador está me dizendo? Como a minha amiga perguntou. Em licitações, como aplicar o funil? Licitações, com certeza, você tem vários funis. Eu tenho um funil. Licitação são vendas complexas.
A sua empresa tem um funil comercial, mas, Paulo Vitor, são editais que eu participo. Exatamente. E, com certeza, o primeiro passo do funil é mapear todos os editais existentes, depois aplicar, adaptar todo o material para aplicação dos editais que fazem sentido para a empresa, depois participar da primeira concorrência, depois participar da segunda concorrência. Você, Tainara Oliveira, com certeza a sua empresa tem ou deveria ter um funil comercial para venda complexa. Se for comercial, em licitações, como aplicar o indicador essencial é o indicador do funil de vendas. Uma ferramenta simples e que ajuda muito clientes nossos que trabalham no ramo público, tá? O Wesley está trazendo aí um indicador que tem sido muito penalizado ultimamente, né, que é a inadimplência. E aí, como é que a realidade a gente trabalha? Faturamento, lucratividade? Eu dou um exemplo. Paulo Vitor, eu não olho indicador de inadimplência da consultoria. Por quê? Não é importante, Paulo Vitor, inadimplência? Mas eu presto um serviço que se o cara não paga, mês que vem a gente não coloca a empresa, os nossos consultores, para continuar fazendo esse trabalho. Então, eu não tenho uma perda de mercadoria. Eu não enviei o caminhão, que se o cara não pagar, eu tive um custo gigantesco que eu perdi. Então, Paulo Vitor, não olha inadimplência na tua organização? Muito en passant, muito diferente. Por que? Que loucura? Não. Você tem que olhar, gente, o que é relevante para o seu negócio, para a sua estratégia. Inadimplência, para mim, não é relevante para a estratégia. Paulo Vitor, mas não teve clientes seus que atrasaram? Não teve clientes seus que quiseram negociar contrato? Teve. E mesmo assim, inadimplência não é relevante? Na tempestividade de um varejo, ou na tempestividade que é uma pessoa que entrega uma mercadoria, não passa nem perto, entendeu? Então, o Wesley, qual é o seu segmento, Wesley? Atualmente o mercado está muito receoso com inadimplência. Wesley é distribuição, que ele tinha falado, é o mesmo. Pois é, então eu já ia dizer, ou ele é produto ou ele é varejo, ou ele comercializa algo, ou ele produz e entrega para alguém. Amigo, com certeza, inadimplência, pode ter certeza que existem várias estratégias dos seus clientes, inclusive, que estão se estocando, fazendo pedido para você, infelizmente, já sabendo que não vai pagar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu escuto o mercado falando. A gente tem mais de 100 projetos hoje. E a gente escuta o mercado conversando. E o mercado às vezes conversa, eu vou pedir para eu fazer caixa e vou ter que atrasar o fulaninho. O cara já pede às vezes, tá, Wesley? A vida é cruel. Às vezes o cara já pede, sabendo que não vai pagar, ou que vai atrasar, ou que aquela forma de pagamento que ele tinha no pedido anterior, que ele não vai cumprir daquela forma. Paulo Vitor, mas contratos foram feitos para serem cumpridos. Tenho certeza absoluta. Agora, nesse período, infelizmente, a gente está vivendo um pouquinho de um velho oeste corporativo. Tem muita gente que está devendo para caramba que você nem sabe. Por quê? Porque os protestos não estão acontecendo. Porque a informação não está rodando. Então, aquele cara que você pesquisou no Serasa, se você usa, ou naquele SCOR que você usa de pesquisa, ele está desatualizado. Por quê? Porque a informação não está rodando. Então, Wesley, inadimplência é muito importante para o seu setor, com certeza. E mais importante dentro dessa realidade, faturamento ou lucratividade? Eu acho que é os dois, tá? Eu acho que no seu setor, Wesley, que inadimplência, faturamento é quase como vaidade, porque às vezes você vende o que não vai receber, se você não tiver uma política de crédito bacana. Então, no seu segmento, Wesley, diferente do meu de serviço, que no meu caso, prestação de serviço, eu não sei se é de vocês, se você vacilar com inadimplência ou com a política de crédito, que é o estudo da inadimplência, você pode botar os pés pelas mãos, comemorar o faturamento, só que você está comemorando o faturamento que não vai receber no futuro. E se tu comissiona o teu vendedor por isso, né? Aí tu ainda gastou com ele vendeu e não recebeu, né? E aí fica aqueles vendedores, eu vejo o mercado de veículos, eles ficam tentando burlar aqueles scores, botando outro nome, e a pessoa vai burlar ali o sistema tenta se proteger de todo jeito, mas o indicador continua sendo, tentando mostrar a inadimplência e o vendedor ganha ali a comissão da venda. Só tem, aqui tem mais cearense, né? Aquele ditado nosso, além da queda, o coice, né?
você, além da queda de vender o que não vai receber, ainda pagou a equipe comercial que fez o trabalho dela, né? Não estou dizendo que é errado. E às vezes, se o cliente não pagou, não vou pagar a comissão. Tem essa prática. Não estou julgando. Mas às vezes o cara fez o que você pediu, né? Vendeu para o cliente que você autorizou. E aí o cara não recebeu a comissão dele, você pode estar até perdendo um time comercial num momento tão crucial que é, poxa, eu vou vender, depois que eu vender, fiz o trabalho, gastei meu tempo vendendo e o cara não pagou minha comissão. É claro, tem vendedor mala que sabe que não vai receber, vende e bota a empresa em risco. Mas, de novo, se você é uma empresa que tem problema com crédito, quem é responsável por isso é a sua área de análise de crédito. Se não é uma área, se é uma pessoa, essa pessoa tem que fazer um serviço bacana. Paulo Vitor, não tem conhecimento para fazer isso. Contrata quem sabe fazer. Paulo Vitor, algumas empresas mudaram a forma de comissionar, né? Algumas comissionavam quando o vendedor fazia a venda. Outros já mudaram para quando a empresa recebe, que eu acho que deve ser realmente o ideal, mas ainda tem empresa que trabalha realmente em cima da venda do vendedor, não do recebimento da empresa. Perfeito, Camila. Quando eu falo aqui caso a caso, não é para confundir a cabeça de vocês, não. É só para a gente se forçar a pensar na nossa realidade. Eu posso estar dando uma dica para o Wesley, que é péssima para você, Camila. Como eu falei, vai Wesley, vai na inadimplência, aí você vai também e faz um indicador que não precisa para você. Eu vou dar um exemplo. A gente tem uma empresa que é a PWR Gestão, que inadimplência é zero importante. Quer dizer, muito baixo. E tem outra que é Capital Upgrade, que é programas de gestão. E essa, eu estou vendendo ali, se eu vendi para ele no boleto e ele parou de pagar o boleto, eu vou ter um custo com ele para entregar o evento, quando eu podia, e vou vacilar. Ou seja, dentro da minha empresa, numa sala, que é a PWR, inadimplência é importante, na outra não é, que é a Capital... desculpa. Não é importante que a PWR, na outra que é a Capital Upgrade. E aí, Camilo, pegando o gancho que você falou, a gente ia fazer um evento lá em Teresina, agora final de abril, com certeza, por motivos óbvios, vocês entendem por que foi cancelado. E eu já estava com mais de 100 pagantes. E faltando mais de um mês, a gente ia chegar a 300 e poucos pagantes e ia bater recorde de lá. E o que aconteceu? Não foi cancelado. Eu tive que virar para o time comercial e dizer: time, desculpa, agora, vocês têm direito a uma comissão a receber. Agora, eu vou dar um tempo para saber se essas pessoas vão cancelar ou não. Porque se essas 100 pessoas cancelarem, vai ser um problema para vocês e para mim, porque já era política. Cancelamentos, abate da venda do comissão. Então, vou dar uma comissão para vocês, que vocês vão se comprometer, vão adquirir coisas, que se depois não se comprometerem, vai ser ruim para vocês, porque vocês não se planejaram o suficiente financeiramente com o dinheiro que já receberam. Aí, vocês entendem? Eu posso botar para... Eu falei para eles, a minha ideia é botar para depois, a minha decisão é essa. Se impactar muito vocês, cada um vem falar comigo no individual para ver se cada caso é um caso. Foi uma decisão que eu tive que tomar e as pessoas entenderam. E tá tudo bem. Entendeu, Camila? Na empresa que eu trabalho hoje, que é um laboratório de medicamentos, a inadimplência é muito analisada. Tipo assim, o título tá próximo ao vencimento, já venceu, tá com 1, 2 dias, a gente já fica em cima do pé do cliente, porque, óbvio, eu tenho interesse em efetuar vendas para os clientes, e a nossa empresa ela é bem rigorosa com isso. Então, tá atrasando muito, tá sendo recorrente, cancela o crédito daquele cliente, se for comprar agora é só à vista. Eu vou dar uma dica sobre inadimplência aqui de novo. Cada negócio de vocês é diferente. A gente tem que separar atrasos de inadimplência. E isso é um comportamento. Você sabe, por exemplo, a Camila acabou de falar, 2 a 3 dias a gente já corta. Ela já entendeu que no negócio dela tem uma regra percebida que pessoas que atrasam 2 a 3 dias é que não estão com intenção de pagar de jeito nenhum. Provavelmente é isso. Então, 3 dias ela já corta. No meu caso de consultoria, eu olho de mês em mês. Por quê? Porque às vezes o cara atrasa mesmo. Deixa de pagar um boleto aqui, paga outro ali. E eu considero o cara como inadimplente, não é nem com um mês, não, só com 2. Às vezes o cara se atrapalhou ali, não pagou, esqueceu, não conseguiu. Então, quando o cara, no meu negócio, deixa de pagar a segunda, eu já estou olhando, poxa, no meu negócio, eu entendo que no segundo pagamento que ele não faz, ele tem uma grande chance, desculpa o termo, de ser um caloteiro. Já não é mais atraso, é possível calote.
cada negócio de vocês na inadimplência tem uma realidade de quando vocês sabem, sente o cheiro, que sai do atraso para o calote. E isso é você analisando os números, é você trazendo os indicadores. Provavelmente, Wesley, no seu é diferente da Camila do que para o meu. Essa diferença de quando você sabe que sai do atraso e vai para o calote. Isso é a política de crédito, clientes nesse perfil, com esse tipo de compra, com esse tipo de transação, eu só posso dar esse tipo de crédito, porque eu já aprendi no meu negócio que isso é suficiente. Tá? O Cristóvão comentou aqui elogiando o Summit de Fortaleza, o Paulo Vitor. Ah, que bom, Cristóvão, você participou aqui do maior Summit da história, e se Deus quiser, a gente estava programado em novembro fazer de novo. Acho que em novembro a gente já tem voltado e vamos fazer um outro ainda melhor, ainda maior e ainda com mais convidados. Obrigado, Cristóvão. A gente estava lá também pela Unifor, né? O Cristóvão estava pelo grupo Overlabel. Poxa, parceiraço. A Unifor também estava lá, né? Após com o stand e tudo, a gente foi apoiador do evento e foi aí que eu estreitei a relação com o Paulo Vitor. E obrigada, né, Paulo Vitor, pela relação. Acho que a gente tem muita coisa para construir aí, PWR com Unifor. Se Deus quiser, um dia a gente constrói um produto juntos, né? A gente já com certeza conversou sobre, acho que agora não é o momento, mas um dia sai. Então a gente ainda tem muito o que fazer. Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Acho que a gente já pegou aí quase 1h30 dele, mais, porque ele entrou antes e ficou aqui esperando. Não, sem problema, gente. Eu não marquei nada, não, tá? Tem e outra nada coisa, agora, tá? Né, Paulo e outra coisa, Mariana, esse primeiro momento, eu tô trazendo realmente as pessoas para pensarem no indicador, mais do que trazer uma sopa de letrinha, como eu falei. Se quiserem depois trazer um desdobramento nichado quais são os melhores indicadores para aquele segmento, estou à disposição também, tá? Se quiser fazer o momento 2, estou à disposição. Olha aí, vocês ganharam até um mentor. Hoje é a nossa última aula da turma, são só 4 aulas, né? Que o foco dessa disciplina é comercial mesmo. E aí eu queria trazer para eles um pouquinho da experiência de mercado, na prática, como é desses desafios, o que é usado, né? O que o pessoal não utiliza e o que na real o que o pessoal desmistificar um pouco algumas relações, né? E eu sempre falo isso que você falou, fiquei muito feliz que às vezes, especialmente quando eu estou dando aula em graduação, eu dou aula no curso de marketing, eu sou da área de finanças, e aí vem o pessoal, professora, lá vem com esses números, eu digo, gente, isso aqui é um número que vocês aprenderam no ensino médio, né, que é uma divisão, é uma fração. Então, o difícil não é estabelecer isso, o difícil é pegar e fazer o que com isso, né, então, acho que o Paulo Vitor trouxe um pouco disso, e aí, para mim, foi a cereja do bolo quando ele disse que o desafio é o comportamental, né? Então, o comportamental vem desde a seleção, desde a alocação, acompanhamento, controle, vem de todas as atividades aí da gestão, né? A negociação, a gente trabalha muito isso dentro dos nossos cursos de pós, a gente coloca para que as pessoas, os profissionais, os alunos sejam bem trabalhados, né? A gente chama líderes que transformam, porque precisam ser trabalhados como pessoas, como lideranças, porque é isso que vai ser cobrado, né? Ele saber essa sopa de letrinhas é importante, é muito, mas isso vai estar um dashboard, vai estar uma planilha, vai estar um papel, vai estar lá monitorado e eles vão ter que saber o que eles fazem com isso, né? Ou de repente como dar um feedback adequado, como monitorar, né? Como revisar, de repente em que momento chegar e dar um basta, enfim. Você quer complementar alguma coisa? Sim, eu acho que todo mundo já percebeu que a era da informação, onde quem tinha informação vencia, passou. Isso era antigamente, quando você vamos lá, o vô da minha esposa, ele foi para o Rio de Janeiro, se formou engenheiro mecânico, voltou, estava feito até hoje, construiu a vida, muito bem, obrigado. Então a era da informação, ela não é que ela passou, mas assim, hoje, cada vez mais, vocês vão ter acesso à informação, o que a média tem. O que você faz com essa informação, e aqui na Pós, por exemplo, que é fazer vocês pensarem na prática como isso é utilizado. De novo, vocês podem até não ter gostado da forma que eu possa ter trazido, mas eu trouxe tudo o que acontece na prática. Isso daqui é o que importa. Mais do que o indicador que você usa, é se aquele indicador está lhe levando para o resultado ou para a estratégia. Então,
meu chefe me pediu para fazer esse indicador. Tudo bem, obedeça, você não vai discutir, até porque ele não está aqui, não tá aqui com você. Agora, saiba você que se você não está por você mesmo se medindo como resultado, e aqui eu trouxe vários indicadores que são de resultado, você pode ver depois com bastante detalhamento, se cabe. Mais do que eu vou aplicar esses 10 indicadores que você está enxergando, qual dele impacta no meu resultado e qual dele eu ajudo o time a ganhar. Eu acho que isso é o mais importante, sabe? Eu acho que isso é o crucial. E às vezes falar também a linguagem que o teu time vai conseguir entender, né, Paulo Vitor? Às vezes tu vai falar, você falou aí o exemplo do garçom. O garçom, talvez ele não vai entender a rentabilidade de que a cerveja A vende mais do que a B, mas eu dei o exemplo aqui na aula passada. Faz então uma oferta de quem vender mais a cerveja A, que ela tem uma melhor margem, que ele não precisa saber o que é margem, mas se ele vender mais cerveja, sei lá, Antártica, original, ele vai ganhar um fim de semana com a esposa dele na praia tal. Então, isso vai fazer... Perfeito, Mariana, exatamente isso. E você está falando justamente o que acontece na prática. O cara, ele não entende que a lucratividade da cerveja é maior, portanto, a cada 2 cervejas é o equivalente a vender um drink. Ele não entende isso. Ele entende a campanha, que é isso mesmo. Quem vendeu X águas com um mix assim, quem vendeu 10 cervejas assim, no final do mês vai ganhar comissão, mais esse bônus aqui, os 3 primeiros. É isso que a galera entende. E a gente já fez muito isso, tá? Justamente, você não motiva as pessoas com aquilo que lhe motiva. Você motiva as pessoas com aquilo que motiva elas, né? Às vezes a gente triplicava a comissão e o cara não estava nem para a comissão. E você dava, às vezes, uma grade de cerveja para ele no final da campanha, amigo, você tinha mais engajamento do que nunca. Então, é saber qual indicador tem a ver com a estratégia e qual campanha motiva, se a gente está falando em meritocracia, motiva o seu time. Porque as pessoas não são motivadas... É bem curioso conhecer como funciona o modelo da Avon. A Avon é fantástica nesse sentido. Ela cria degraus, ela cria por áreas, e ela cria experiências. Ela bonifica, claro, em dinheiro. Quanto mais você vende, você vai mudando as porcentagens das gerentes, né? Não é só das vendedoras. Você vai mudando as porcentagens, ele vai dando premiações. Premiação de joias. Uma joia você fica para sempre ali. Você vai usar aquela joia que a Avon te deu na campanha de Natal do ano tal. Ele premia viagem, só que não é uma viagem qualquer, uma viagem que chega em Paris, pega uma limusine, um chofé com pessoas do Brasil todo. Então tem baile, são coisas assim inesquecíveis, né? O resorts aqui no Brasil. Claro, gente, isso não é para toda a equipe, mas ela tem porte para fazer ações desse tipo com seus principais, ela faz isso uma vez no ano, e quem escuta falar que a gerente dela esteve nesse evento, né, e aí elas estão em eventos aqui em menor porte, então ela marca experiências na vida das pessoas, criando ali o produto que ela quer vender, inserindo com mais pontuação, ela faz a sopa de letrinhas dela com o dashboard por trás, né. Importante. Então, esse material, pessoal, até para quem quiser estudar, quem quiser pegar e fazer aquelas sugestões que eu dei, de colocar os indicadores por pilar, de olhar os indicadores que faz sentido na estratégia, eu posso mandar aqui também para você, para você mandar no grupo. Eu coloquei, por enquanto, só no meu Instagram. Se você clicar lá e você colocar o seu e-mail, a nossa equipe manda. Ou eu mando para você, ou eu mando para você manda para o pessoal, aí é o que vocês acharem mais interessante, tá bom? Aí eu mando esse material em PDF para vocês. Beleza? Tá joia. Então, brigadão, né? Eu vou... Depois que o Paulo Vitor encerrar, eu vou encerrar aqui o link, a gravação, e começo de novo, porque a gente continua a aula, mas só para você ficar com o link no YouTube, só da sua palestra, tá? Perfeito. Obrigada, então, boa noite. Aí você começou falando que os meninos aqui estão fazendo a diferença, né, aqui você também está fazendo a diferença, eu sei que isso faz parte da sua rotina, trabalhar até esse horário, então não fez tanta diferença, mas para a gente faz, ter um convidado, né, ter alguém trazendo um pouquinho para a gente dividir nessa experiência, tá? O pessoal está aí no chat agradecendo, Paulo Vitor. Eu que agradeço, pessoal, conte comigo e a gente se vê por aí. Um abraço, Mariana, conte comigo. Tchau, tchau.